presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, que nos vem trazer aqui um relatório importantíssimo sobre a gestão pública federal. Então, a nossa palavra de agradecimento, e vamos passar, então, ao presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. Bom, primeiro, boa tarde. Agradecer ao vice-presidente eleito e coordenador da transição de governo, Geraldo Alckmin. Também agradecer aos outros membros da comissão de transição, coordenação de transição, presidente Gleisi Hoffmann, ministro Aloysio Mercadante. O Tribunal de Contas da União recebeu na semana passada uma solicitação que nós não tratamos como um mero pedido, mas sim como uma requisição de informações que veio aqui do Gabinete da Transição para que o tribunal, que tem, ao longo das últimas décadas, uma radiografia perfeita do funcionamento da máquina federal, para que nós compartilhássemos com o Gabinete de Transição informações que considerássemos relevantes. E foi nesse sentido, vice-presidente Alckmin, que nós estamos apresentando 4 grandes relatórios que contêm informações sistematizadas, com dados atualizados sobre o funcionamento da administração pública federal. O primeiro relatório que eu faço chegar às suas mãos é o relatório que nós chamamos de lista de alto risco, que é um relatório que consolida 29 fiscalizações do Tribunal de Contas da União e que nós identificamos riscos por vulnerabilidade à fraude, desperdício, abuso de autoridade, má gestão ou necessidade de mudanças profundas nos objetivos e mesmo na execução dessas políticas públicas. Nesse relatório, nessa lista de alto risco, nós consolidamos informações que vão desde o pagamento de programas sociais até o funcionamento de políticas ambientais, por exemplo, como o combate ao desmatamento. Nesse relatório, eu gostaria de destacar, dentre os muitos pontos que são abordados, uma questão que é muito sensível para a população brasileira, que é a questão da saúde, que foi agravada com a pandemia de Covid-19. Além disso, existem questões muito importantes do quadro fiscal brasileiro, e um dos pontos que nós destacamos aqui é uma necessidade urgente de se estabelecer critérios para uma revisão das isenções tributárias. O Brasil, hoje, possui mais de 4% do seu produto interno bruto comprometido com isenções tributárias. Isso é o dobro do que o presidente Lula encontrou em 2002, quando assumiu a presidência da República pela primeira vez. Naquela época, apenas 2% do PIB estavam comprometidos com isenções fiscais. Hoje nós estamos falando do dobro. Temos um número de quase 400 bilhões de reais em isenções tributárias e, evidentemente, num quadro de crise fiscal, isso é um dinheiro que faz muita falta. O segundo relatório que nós gostaríamos de fazer chegar às suas mãos é o relatório de fiscalização de políticas públicas 2021, que é esse relatório aqui. Este relatório, o Tribunal de Contas da União consolidou avaliações transversais em 6 benefícios de proteção social. Isso corresponde a 271 bilhões de reais. Além disso, nós fiscalizamos também 5 programas emergenciais de acesso ao crédito para enfrentamento da Covid-19, totalizando 61 bilhões de reais.
Dentre as conclusões que nós alcançamos com essa análise feita pelos auditores federais de controle externo do TCU, está a de que o programa Bolsa Família, pelo seu desenho e pelo critério de elegibilidade, é o programa que, de forma mais eficiente, atinge o objetivo de combater a pobreza e de reduzir a desigualdade social. Nós apresentamos conclusões nesse relatório, mostrando que, com um volume de recursos menor, o programa Bolsa Família consegue reduzir a pobreza no Brasil num percentual muito maior do que qualquer outro programa. Nós fazemos, portanto, uma comparação entre 6 programas de proteção social e vai ser possível para a equipe de transição verificar no detalhe o funcionamento de cada programa que está hoje em vigor no Brasil. Além disso, nós estamos, e essa foi uma informação que eu dei em primeira mão ao vice-presidente Geraldo Alckmin, o TCU está concluindo, provavelmente nas próximas semanas, nós vamos concluir a avaliação mais completa que já fizemos do funcionamento do programa Auxílio Brasil, mostrando, inclusive, uma comparação entre o Bolsa Família e o Auxílio Brasil a partir do seu desenho e do critério de elegibilidade. Algumas das conclusões que os auditores ainda estão finalizando são no sentido de que o Auxílio Brasil tem incentivado o fracionamento de núcleos familiares a fim de recebimento de recursos em um volume maior, o que prejudica famílias que não podem ser decompostas numericamente, como, por exemplo, uma mãe com 2 ou 3 filhos pequenos. Essas conclusões nós pretendemos levar para julgamento do plenário do TCU nas próximas semanas. O relator é o ministro substituto Augusto Scherman. Eu pedirei ao ministro Augusto Scherman prioridade nesse processo para que nós possamos trazer ainda no mês de dezembro as conclusões para que a equipe de transição tenha uma radiografia completa e uma comparação do desenho desses programas sociais. Além disso, nós estamos trazendo o relatório das contas do presidente da República. Na verdade, aqui é o parecer prévio que o TCU apresenta com análise dos auditores do tribunal, e nós fazemos uma avaliação da macrogestão governamental, tanto do ponto de vista fiscal, quanto do ponto de vista patrimonial, quanto do ponto de vista de execução orçamentária. Nesse relatório estão endereçadas questões que são vitais para o funcionamento da máquina pública, desde o funcionamento do teto de gastos até os requisitos que constam da Lei de Responsabilidade Fiscal, passando pelas emendas constitucionais que foram aprovadas ao longo desses últimos anos, e, claro, também a visão dos nossos auditores sobre o funcionamento do orçamento público no Brasil, e há um capítulo específico sobre as chamadas emendas de relator, que todos nós sabemos é um tema candente no país. Nesse relatório, vice-presidente Geraldo Alckmin, os auditores do TCU propuseram, e isso foi acatado pelo plenário, a aprovação das contas de 2021 do presidente Jair Bolsonaro, com ressalvas exatamente mostrando os pontos de fragilidade da gestão, da macrogestão do governo federal. O último relatório, que também é um relatório de consolidação, nós chamamos de o TCU e o Desenvolvimento Nacional. Neste relatório, nós apresentamos análises em diversas áreas da vida nacional, desde agricultura, passando por infraestrutura, passando por meio ambiente,
Minas e Energia, Telecomunicações, Defesa Nacional, Segurança Pública, enfim, neste relatório nós temos tópicos com conclusões dos nossos auditores e dos nossos ministros, em que são citados também processos em que há relatórios outros e fiscalizações com aprofundamento de cada um dos tópicos que consta desse relatório. É importante que se diga, presidente Alckmin, que o Tribunal de Contas da União se manifesta sempre por seu plenário. Diferentemente de outros tribunais, não há decisões monocráticas do TCU. Tampouco existem relatórios de auditores sem apreciação do plenário. Portanto, todos esses relatórios que eu lhe entrego agora nessa ocasião são relatórios que consolidam informações e que já foram julgados pelo plenário do tribunal. O que nós estamos fazendo agora e que faremos ao longo das próximas semanas é uma atualização de dados que a equipe de transição considere importantes para auxiliar exatamente no planejamento da gestão que se iniciará no dia 1º de janeiro de 2023. O Tribunal de Contas da União tem muito orgulho de integrar o Poder Legislativo e, nessa condição, tem a competência constitucional de fazer o controle externo da administração pública federal. E nós fazemos isso com o trabalho incansável de mais de 1.500 auditores federais de controle externo, todos concursados. Nós não temos cargos em comissão para a realização de auditorias e com o apoio do Ministério Público de Contas e também dos ministros da nossa casa. O Tribunal de Contas da União se encontra inteiramente à disposição da equipe de transição e, a partir de 1º de janeiro, também continuaremos à disposição do governo para auxiliar em qualquer questão que se apresente. Presidente Alckmin, boa tarde. Antônio Timóteo, repórter da Agência Estado Broadcast. Eu queria confirmar se o senhor vai hoje entregar o texto da PEC de transição e o senhor poderia nos antecipar alguns pontos, se o que foi definido foram por excepcionalizar o programa por 4 anos, por 1 ano, tornar permanente o programa social fora do teto de gastos. Obrigado. Olha, primeiro agradecer ao ministro presidente do TCU, ministro Bruno Dantas, dizer da satisfação de receber aqui esse belíssimo trabalho. O que não é avaliado, o que não é mensurado, não é bem gerido. É muito importante ter todos esses números, avaliações, começando pela lista de alto risco. Aqui tem como entrar na lista e como sair. Nós vamos nos ater muito a como sair como não entrar e como sair da lista de alto risco, que é vulnerabilidade, problemas crônicos, né, antigos, muitos deles, e que não foram resolvidos. Então, nos debruçarmos aí nesses problemas, a gente vai ganhar muito tempo e já correr para identificar e buscar boas soluções. Então, o primeiro relatório é o LAR, a lista de alto risco, que identifica áreas aí vulneráveis em áreas importantíssimas, sociais, de infraestrutura, trabalho muito importante. O segundo, o relatório de fiscalização de políticas públicas, e aqui isso mostra muito, até explica, ministro, por que realmente nas famílias que têm criança pequena, você tem maior pobreza e maior fome, porque não tem fracionamento, né, e recebe o mesmo valor uma pessoa sozinha e uma mãe com 3 crianças. Então, por isso, a complementação no Bolsa Família
dos R$ 150 por criança com menos de 6 anos de idade. E aqui faz uma análise muito bem feita, estou vendo aqui, dos vários programas sociais. O terceiro parecer prévio sobre as contas prestadas do ano 2021, então, são contas do atual governo que vão a gente poder se debruçar muito sobre as ressalvas. Quer dizer, quais são as áreas que tiveram problema, as ressalvas que foram feitas, para que elas possam ser já estudadas e encaminhadas. TCU e o desenvolvimento nacional é um verdadeiro compêndio aqui, uma pós-graduação de Brasil, porque pega todas as áreas. É até apaixonante o estudo e o trabalho feito pelo TCU. E ainda recebemos um trabalho de auditoria que foi feito pelo TCU das urnas eletrônicas, um trabalho muito bem feito, e, de outro lado, um scanner da questão climática, abordando aqui 3 eixos de avaliação: financiamento, governança e políticas públicas. E um comparativo muito bom em relação aos demais países do mundo. Então, a questão do clima, ela não é de fronteira, ela é uma questão planetária e é preciso o mundo inteiro colaborar. Então, você vai ter um acompanhamento aqui de como é que esses 3 eixos, como é que financia o combate às mudanças climáticas, como é que está sendo a governança na questão do combate às mudanças climáticas e as políticas públicas que estão sendo implementadas em vários países do mundo. Então, nossa palavra de agradecimento, um belíssimo trabalho, vai ser muito útil. Então, o Mercadante já vai aí com os grupos técnicos já se debruçar sobre isso também, e os partidos políticos, a Gleisi já vai também oferecer a todos eles, e vamos ao trabalho. Sobre vai ser marcado ainda, acho que 19 horas, né? 19 horas, o presidente do Senado está na cópia, mas nós vamos conversar com o relator, que é senador, o Marcelo Castro, e com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Sabino, e com os demais líderes que estejam lá. Não vamos apresentar PEC, porque quem tem que apresentar, se o caminho for pelo Senado, são os senadores. Nós vamos apresentar uma proposta para o Congresso Nacional, Senado e Câmara. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, Ana Flor, da Globo News. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o vice-presidente eleito e para o presidente do TCU. Vice-presidente Alckmin, o número de grupos técnicos já é uma indicação do número de ministérios que se pretende ter no governo, 31, ou é um número que pode ser diferente? E, ministro Bruno Dantas, o senhor fala dessa avaliação que está sendo feita muito profunda sobre o Auxílio Brasil, que vai ser levada ao plenário do TCU. Poderia sair do TCU uma indicação para que se volte aos critérios do Bolsa Família? A gente sabe que o futuro governo pensa numa questão de nome, mas também na mudança dos critérios. Pode sair do próprio TCU essa indicação? Olha, primeiro respondendo, não é obrigatório cada grupo de técnico ter um ministério correspondente, mas eles são muito próximos, né? Não é exatamente igual, mas são próximos, são as áreas de maior preocupação e maior empenho em políticas públicas. Ana Flor, o TCU realiza diagnósticos sobre praticamente todos os programas do governo federal. O que nós fazemos na conclusão de cada fiscalização dessa é expedir recomendações e determinações. Desde que a pandemia começou, o TCU fiscalizou com muita proximidade o auxílio emergencial. E muitos dos aperfeiçoamentos que foram promovidos no auxílio emergencial, eu vou te dar um exemplo no final, se deram por recomendação ou determinação do TCU. O
O exemplo que eu quero te dar é um que nós identificamos logo nos primeiros meses de pagamento do auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania fazia uma verificação dos critérios de elegibilidade do programa, mas não fazia uma verificação periódica se as pessoas continuavam a preencher os requisitos ao longo dos meses. O TCU identificou esse problema, determinou que o Ministério da Cidadania fizesse uma avaliação periódica exatamente para evitar, por exemplo, que aquela pessoa que estava desempregada no primeiro mês conseguiu um emprego no terceiro e ficasse recebendo ao longo de 2 anos. Essa foi uma mudança que foi feita a partir de uma determinação do TCU. Dou um segundo exemplo, que eu acho que é muito marcante. No início do pagamento do auxílio emergencial, a lista dos beneficiários era uma lista que só o Ministério da Cidadania conhecia. O TCU identificou logo no primeiro mês mais de 79 mil militares que recebiam indevidamente o auxílio emergencial. Por que indevidamente? Porque um dos critérios de elegibilidade era que as pessoas fossem desempregadas. Então, quem era militar não podia receber aquele auxílio. E uma das decisões que nós tomamos foi determinar ao Ministério da Cidadania que tornasse público na internet a lista com todos os beneficiários. Então, logo no segundo mês, nós tínhamos lá uma lista de quase 60 milhões de pessoas que estavam recebendo o auxílio emergencial. Isso permitiu um controle social, um controle da opinião pública, e muitas pessoas foram identificadas, foram flagradas recebendo esse auxílio indevidamente por conta dessa determinação. Respondendo objetivamente a sua pergunta, na conclusão dessa auditoria, certamente nós expediremos recomendações e determinações ao governo. A maioria delas caberá ao governo eleito, que assumirá no dia 1º de janeiro, adotar, no caso de recomendação, caso deseje, no caso de determinação, obrigatoriamente. Helena Teixeira, SBT News. Vice-presidente, hoje vocês anunciaram mais 150 nomes para a transição. A lei só permite que 50 pessoas sejam renumeradas. Quais vão ser os critérios para escolher entre os nomes anunciados aqueles que vão ser renumerados? Você já tem esses nomes? 14 até agora. Olha, nós não vamos passar de 50 nomeados. Aliás, nomeamos até agora, acho que 14. Então, até agora, das 50, nós só utilizamos 14. Nós temos muitos voluntários, o que é muito bom, porque você tem maior participação. Então, nós vamos seguir rigorosamente a legislação. Dos 50, só tem 14. O que tem são alguns afastados de órgão federal, que é importante, por exemplo, você ter pessoas da AGU, você ter pessoas do IPEA, enfim, que são muito qualificadas, também no número pequeno, e a maior parte é voluntária. Tá bom? Olha, finalmente, só uma palavrinha importante, ao reiterar aqui o agradecimento ao TCU e ao ministro Bruno Dantas. O presidente Lula tem reiterado muito que ele quer resultado em benefício da população brasileira. Para a gente ter bom resultado, precisa ter boa eficiência. E boa gestão é avaliação permanente, está permanentemente avaliando, evitando problema, né, prevenção. Na administração pública, o conceito da medicina de vacina, ela é preponderante, é prevenir, né? E o tribunal tem um aspecto pedagógico, porque ele sabe o que deu errado, ele sabe o que tem resultado melhor, ele tem demonstração, então isso é uma parceria extraordinária em benefício do interesse público. Muito obrigado ao Tribunal de Contas da União, na pessoa do nosso presidente, o ministro Bruno Dantas. Obrigado.